Uhum. Não, tem que esperar ela entrar. Você não pode mandar agora. Opa, Vamos lá. Então vamos olha que agora falar demorou do. um pouquinho, porque nós estávamos salvando, viu? Para depois Tá, ficar disponível o vídeo, joia. tá? Por isso que a gente demorou um pouquinho para entrar. Ok. Vamos falar Tá, então agora, né, esperar um do pouquinho para as hiporresponsável. pessoas entrarem ou vamos falando? Acho que a gente pode ir falando, Lídia, que as Tá. pessoas já estão Tá, entrando. então assim, né, só para a gente entender, eu falei da questão, né, do registro sensorial, falamos da questão da modulação, e que é essas duas condições que fazem parte da modulação. Por quê? Porque a gente tem a criança que é hiperresponsiva, que é um pouco desse vídeo que a gente passa aí, que ela é muito aversiva aos estímulos sensoriais, e que tem um comportamento desorganizado, mas não quer dizer que a criança hiporresponsiva e que busca também muita informação sensorial também não tenha problemas aí de comportamento, né? Então, tem uma condição que a gente fala muito e que, de repente, e que está muito relacionada à questão de modulação, que é o problema de alerta, né? Então, você pode ter uma criança que nessa condição de um problema de modulação, ela pode ter um alerta que está também fora daquela linha que a gente fala de uma linha ótima do estado de alerta, né? Então, ou esse alerta ele pode subir demais, né? Então, é aquela criança que busca muito movimento, como também para criança hiperresponsiva também isso pode aparecer, né? E como consequência, essa criança por uma dificuldade de alerta, ela pode também ter um problema de atenção, né? Porque geralmente é a mesma coisa, um exemplo muito básico aqui, né? Quando você, por exemplo, depois do almoço acaba de comer, né? Você está muito cheio, que você comeu demais, o que que acontece? O teu alerta começa a baixar, né? Se esse alerta começa a baixar, o que que você consequentemente perde? O teu foco de atenção, né? Se você não tem atenção, você não consegue desenvolver uma atividade adequadamente, né? Então, em geral, os problemas de modulação, eles geram problemas de comportamento e também nesse estado de alerta que para nós é extremamente importante quando a gente quer desenvolver uma atividade com a criança, né? Então, esse alerta, ele tem, quanto mais a gente conseguir manter ele numa linha ótima, melhor é, porque aí a gente tem a certeza de que a criança está com você, ela está atenta, e aí você é o melhor momento para essa criança, para você ensinar uma atividade, ou fazer alguma atividade aí no seu tratamento, ou na escola, ou em casa, com ela, né? E isso como é importante, por exemplo, para o autista de alto funcionamento, né? Aquele menino que está indo para a escola, né? Que já está acompanhando e tudo mais. Se a professora não está atenta a essa questão do nível de alerta, ele perde todas as informações da escola e não consegue aprender. Então, aí o que, que eu ia até falar agora, eu ia falar do outro grupo, que é o que a gente chama. Então, assim, bem, né, nesse tempo que a gente tem aqui para falar, Curtinho. mas a gente tem um grupo que está dentro dos problemas disfuncionais de modulação, e a gente tem um outro grande grupo que aí está mais ligado a esse aos autistas mais de alto funcionamento, que antigamente a gente chamava do Asperger, né? Que hoje Uhum. está tudo incluso aí no transtorno. O que acaba acontecendo? A criança que a gente considera o Asperger, que é aí de alto funcionamento, em geral, essas crianças elas estão mais ligadas a um problema de discriminação sensorial, né? Então, é aquela criança que ela não faz uma boa discriminação, ou ela não interpreta, ou ela não sabe a qualidade temporal e espacial dos estímulos sensoriais.
né? Então, você vê, é aquele menino que muitas vezes, né? Por isso que eu falei, geralmente esses meninos são aqueles que hoje estão sendo mais diagnosticados, né? Então, assim, tem a família, ou os amigos, ou a própria escola, que dizia assim, nossa, mas aquele menino é meio esquisito, né? Ele fica mais afastado do grupo, né? Ou mesmo observa alguma alteração, mas do ponto de vista motor, né? Então, é aquele menino que nunca foi bom na educação física, nunca gostou de atividade motora, né? Mesmo as próprias brincadeiras no parque era muito mais limitado, não gostava de balançar, de ir no escorregador. Então, a família tem uma ideia que essa criança, durante todo o desenvolvimento, era um pouco diferente do que os outros, né? Então, geralmente, esses meninos, eles têm uma dificuldade na discriminação sensorial, e que isso passa também por todos os sistemas, né? E que também precisa tratar, porque, em geral, esses problemas de discriminação, e não quer dizer assim, que um dia ele já teve um problema de modulação, né? Ele pode ter superado esse problema de modulação e ele passou a ter um problema de discriminação. E as dificuldades, né, da disfunção de discriminação, ela vai gerar um problema muito grande nas praxis, né? A praxis, o que quer dizer? A dificuldade que a criança tem de ter uma ideação daquilo que ela vai fazer, um planejamento motor para uma atividade, né? Um sequenciamento e a execução propriamente dita. Então, são crianças que cognitivamente têm totalmente preservado, né? Não tem um déficit intelectual, muito pelo contrário, às vezes em algumas áreas são até superdotados, né? Mas você vê que tem uma condição prática, né? Do fazer, da ação, da execução, muito limitada, né? Então, quantos desses meninos que quando você vai conversar com a família, ele aprendeu a ler muito antes do que escrever, né? E até pelo contrário, a escrita, ela veio muito mais tarde, com muito mais dificuldade, né? E ainda assim mesmo conseguiu escrever os garranchos, né? Por quê? Porque a dificuldade sensório-motora que essa criança tinha para ter essa habilidade para a escrita, né? Que envolve tanto o sistema tátil como o proprioceptivo, né? Ele não discriminava muito bem lá na infância, desencadeou todo um problema aí na questão pedagógica, né? Então, é aquela criança, porque você vê, então, ou ele segurava muito forte no lápis, ou ele segurava tão fraco que esse lápis que ele não conseguia escrever, né? Ou apontar, ou a hora que ele ia apagar, rasgava o caderno de tanta força que ele colocava. Então, essas crianças, elas já têm um problema de discriminação desde muito cedo, e isso carrega, né? Então, são crianças que vão desenvolver habilidades visuais muito melhores, né? E é aquilo que eu falo, muitas vezes fica insistindo muito com essas crianças para a questão que vem a escrita, né? Então, assim, eu vou trabalhar com a escrita. Com quais crianças? 5, 6, 7 ou 8 anos. Se eu tenho uma criança com 10 anos, que tem toda uma dificuldade aí da escrita e que fica uma luta para essa criança escrever, entra com outro recurso. Entendeu? Ainda mais hoje, nos dias de hoje, que a gente tem tanto recurso, né, que não vai precisar da escrita, não faça um sofrimento para esse menino, não é ele fazer caligrafia, ele repetir 10 vezes a mesma coisa, que um dia ele vai escrever melhor, né? Igual a obrigatoriedade da letra cursiva, se a criança dá conta da caixa alta, né, que a gente sabe que é muito mais tranquilo para ele. Lógico, deixa com a caixa alta, pelo amor de Deus, entendeu? Não vai ficar insistindo, porque ele não vai conseguir, ele não é que ele não vai conseguir, ele vai fazer todo o esforço do mundo, e assim mesmo, para o olhar de quem está avaliando aquilo, vai achar que é um garrancho, e eu acho que acaba sendo um sofrimento, né, para esses meninos que não é, porque assim, do mesmo jeito que essa caligrafia não sai linda, maravilhosa,
ele também vai ser aquele bola murcha no esporte, entendeu? Ele não vai conseguir ter um bom desempenho nessa área, entendeu? E aí, assim, não é indo para uma academia, né? Não é isso que vai resolver o Vai problema fazer, é dele. verdade. Então, o que eu digo é Lígia, assim, esses meninos precisam de tratamento tanto quanto, né, aquelas crianças que têm um problema de modulação. Precisa, né, e a terapia ocupacional, a integração sensorial, ela é riquíssima nessa intervenção. As crianças têm um resultado muito muito maravilhoso bom. aí para esse tipo de problema. Lígia, estão pedindo para você dar um exemplo dessa dificuldade de discriminação. Eu já dei esses exemplos, por exemplo, pega numa questão da Eu própria acho, escrita, né? não, eu acho Isso que as pode ser pessoas um. estão querendo entender um pouco assim, o que é essa discriminação, né? É a quantidade de força, né, que você vai colocar no lápis para escrever. Eu acho que talvez Isso, seja isso. porque assim, o que acaba, como a criança ou adolescente, ele tem uma alteração, né, de como discriminar aquilo que ele vai pegar. Então, por Pronto, é exemplo, né, eu estou aqui com lápis, com isso. um copo de vidro, né? Então, é um copo de vidro grande, sei que tem um tanto de água aqui, quer dizer, eu já preparo o meu movimento e coloco a quantidade de força que eu preciso para segurar esse copo, né? Agora, por exemplo, vamos dizer que esse copo fosse de plástico e tivesse transbordando de água. Eu teria que discriminar muito mais o meu movimento, ser muito mais delicada aqui para eu poder tomar essa água, entendeu? Então, a criança, ela não gradua esse movimento. Provavelmente ele vai pegar o copo de plástico, apertar com tanta força que vai transbordar toda essa água. Por quê? Porque a informação tátil e proprioceptiva, quer dizer, qual é o movimento que ele precisa fazer para pegar esse copo, seja um copo de vidro como um copo de plástico, para que esse desempenho dele aconteça bem, ele precisa ter uma boa discriminação sensorial e tátil para ele ter essa função. Então, é uma criança que, por exemplo, quando ele vai pegar o brinquedo, na primeira vez que ele pega o brinquedo, geralmente o brinquedo pode já se quebrar todo, né? Ou também ele vai pegar o brinquedo e ele pode até perceber que a gente percebe de antemão se você vai pegar alguma coisa muito grande e pesada, o que você vai fazer? Você vai contrair mais musculatura, né? Colocar mais força ali no teu braço para você pegar aquele objeto que você já sabe que aquilo ali é mais pesado. Essa criança não discrimina isso, né? Ou ela vai pegar com muita força ou com pouca força. E mesma coisa, por exemplo, numa situação de um movimento, né, que ela precisa fazer. E isso a gente tem o hábito, vai, puxa, empurra, né? E você usa muito o verbal para você falar isso, né, para a criança. Só que ela tem um corpo que ela não tem essa informação tátil e proprioceptiva para ela saber o que é puxar e o que é empurrar. Né? Então, funciona muito quando quem estiver atuando, trabalhando com essa criança, faça junto com ela o movimento. Não tem problema você pegar na mão. Por quê? Porque daí você está dando uma informação que ela é visual, auditiva, tátil e sinestésica. Entendeu? Então, o conjunto dessas informações, geralmente a gente usa muito o visual e o auditivo para que a criança responda, entendeu? Só que o corporal, ele depende do tato e da propriocepção, né? Aí sim ele entende o movimento. Então, às vezes a gente precisa sim ir lá com a tua mão e ajudar a pôr a tua mão em cima dele para ele sentir o quanto que ele precisa de força, discriminar isso daqui para ele poder segurar esse copo, entendeu? Então, essas coisas que a gente precisa entender, né? Como é o funcionamento, como é a resposta para o estímulo sensorial para você ajudar essa criança aí numa função.
né? Mas assim, a gente poderia, um outro momento, Mônica, né? Se eu me fico à disposição, você sabe que eu amo de paixão falar isso, Não, nós né? vamos emendar outras aí. Eu só queria Eu que a tenho, gente... né, assim, eu dou um curso, né, Isso. eu sou instrutora da técnica de integração sensorial, eu dou um curso de integração sensorial com autismo, né, então, assim, é um mundo de coisas, realmente a gente precisaria de muitas horas para a gente poder falar sobre Para isso tudo, finalizar isso né. aí. Só tem umas 2, 3 perguntinhas que eu acho que são importantes aqui. Até colocar assim, algumas pessoas perguntaram qual é o instrumento para ver o perfil, né? A gente tem um instrumento do perfil sensorial mesmo, né? De Winnie Doom, Sim. né? O instrumento que a gente utiliza, né, é aquilo que eu até falei em algum momento. A gente tem os questionários, né? A gente hoje aqui no Brasil a gente tem 2 questionários, né, de 2 autores diferentes que a gente utiliza, né? Mas na verdade é um questionário que precisa ser interpretado. Né? Sim, Então, o questionário pelo questionário, de você responder e não não ter adianta. um profissional que vai fazer a interpretação disso, e eu digo assim, não só a interpretação do questionário, mas de conhecer como essa criança funciona, né? Ele Então, não a é um gente instrumento precisa solto, né? realmente expor. Então, quando eu falo numa avaliação, eu tenho que expor a criança, porque se eu não expor ela ao estímulo vestibular, ao tátil, ao proprioceptivo, eu não vou Não vai conseguir conhecer. né, só pelo perfil sensorial do questionário ver qual é a resposta que a criança está dando ali, tá? Então, a gente tem esse instrumento, que são os questionários, mas aí tem a avaliação, que nem sempre dá para a gente fazer uma avaliação muito estruturada, né? Depende aí do grau de dificuldade que a criança autista pode ter, né? E aí a gente tem alguns instrumentos que nos dão condição aí de avaliação, né? Para essa criança. Outra pergunta que surgiu várias vezes é se a integração sensorial funciona com adolescente e adulto. Né? A gente... Olha, isso é uma boa pergunta, porque assim, por mais que a gente saiba hoje, né, existe, a gente fala muito, né, nossa, me fugiu o termo, da cerebral, olha, me fugiu o termo, Plasticidade cerebral? da plasticidade, olha, me fugiu. A gente sabe, né, hoje, até né, lá quando eu comecei lá atrás né, conhecer a integração sensorial, a gente falava de alguma coisa, né, que 10, 11 anos, porque a partir daí, né, a plasticidade cerebral vai se, né, o que você conseguiu, conseguiu. Hoje a gente percebe que, óbvio, o cérebro é muito mais plástico do que a gente pode saber e entender. E muitas vezes, até eu tenho recebido muitos meninos, né? Meninos fora modo de dizer, tem meninas também, mas é muito mais menino. Com a idade aí de seus 11, 12 anos, 13 anos, que acabou de ser feito o diagnóstico, né? E aí vem para o tratamento, ainda tem indicação da integração sensorial ou não. É evidente que eu acho assim, o tratamento propriamente dito fica mais reservado, né? Mas a gente tem muitas orientações que a gente pode passar para essa família, para o próprio adolescente, tá? Daquilo que está acontecendo com ele, que até então não tinha sido, né, descoberto. Então, a gente pode falar, mas o tratamento propriamente dito ele vai ficando um pouco mais limitado. E o que eu entendo hoje que para o adolescente jovem, né, que está aí com seus 15, 16 anos e está passando para a idade adulta mesmo, não seria melhor a integração sensorial, não é a melhor técnica, não é a melhor abordagem que a gente tem para quando chega nessa idade, né? Então, hoje, assim, pelo menos aqui na Ludens, a gente tem trabalhado muito com a questão de grupos, né, grupos sociais, que vai ter um outro olhar, uma outra demanda, porque esses meninos, quando chegam nessa fase,
tem realmente outras demandas. Mas é importante que o terapeuta, mesmo o terapeuta que for trabalhar com esses grupos, ele precisa ter o conhecimento dessa questão sensorial, né? E entender que socialmente, quando esses meninos são expostos, né, a práticas, às atividades sociais, tem que ter a preocupação e alguns cuidados, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, quando chega nessa idade, eles passam a se conhecer muito melhor e saber é o que a gente chama da autorregulação, né? Então, eu não tenho como objetivo de tratamento trabalhar a autorregulação, porque a partir do momento que a criança está conseguindo se autorregular, ok, eu atingi o meu objetivo, né? O meu objetivo é ajudar a ele regular, a ele modular, ele a discriminar. Né? Então, quando aquela criança precisa, de repente, ir para o cantinho, entrar debaixo de um colchão, vir e pedir um abraço muito apertado, isso eu fico muito feliz, porque ele tá indo em busca de algo que autorregula, né? E às vezes é alguns minutinhos que precisa daquilo ali. Pronto, ele se autorregulou e está bem. Né? Então, muitas vezes, quando esses meninos chegam aí na fase da adolescência e adulta, eles sabem muito bem, né? A Temple Grandin, né? Por que ela inventou a máquina do abraço? Né? Porque ela precisava, ela sabia que quando ela tinha mais tato, pressão, né? Que como eu falei, o tato, pressão, ele é muito regulador, ele funciona muito como calmante, né? Fazia com que ela se autorregulasse melhor, né? Então, é isso que a gente quer. Quando chegou nisso aí, eu vou pro braço, porque daí essa já está perto da alta. Lígia, assim, a gente tem um grupo de adultos, né, lá no hospital, e eu acho legal isso, assim, porque a partir do momento que o adulto começa a entender por que ele sente aquelas coisas, né, por que ele não dá conta de abraço, aí essa autorregulação vai vindo cada vez mais fácil, porque diminui também a ansiedade, diminui a culpa, né? Lógico, né? Então, isso, é bem legal. Deixa eu falar, é. vamos finalizar aqui com a última pergunta, senão a gente não termina, e aí a gente tem que deixar o gostinho de quero mais. O gostinho de quero mais, isso mesmo. Ficou uma pergunta que foi enviada antes, assim, de como mudar os comportamentos disfuncionais que cumprem a função sensorial, como, por exemplo, colocar as coisas na boca. Então, pelo que eu entendi, é assim, a criança tem uma necessidade oral, então coloca tudo na boca. Pelo que eu entendi aqui, deve ser pai que perguntou, e aí, eu tiro? Olha, é uma resposta comprida, mas vou tentar resumir, porque eu estou um pouquinho em cima da hora também, né? O que a gente precisa entender, mais que tudo, é o porquê essa criança está pondo tantas coisas na boca, né? E até entender, ela está passando as coisas na boca, né? Ou ela está mordendo tudo que ela encontra pela frente. Então, é assim, quando a gente tem um comportamento, né? A criança está expressando em forma de comportamento. Ela está mordendo, ou ela está passando, ou é aquela criança que sai lambendo a parede, põe tudo na boca. Então, eu preciso entender isso enquanto um comportamento, enquanto uma necessidade sensorial, tá? Então, na verdade, principalmente a questão oral, precisa ter um trabalho muito junto com a fono, principalmente, mas tem que ser uma fono que tenha um conhecimento da questão sensorial, porque senão não vai. Por quê? Porque se essa criança está passando muito, né, nessa região da boca, provavelmente ela está fazendo uma busca sensorial tátil muito importante. Ao passo que aquela criança que vai e morde muito as coisas, tem a necessidade de morder, e indiscriminadamente ela sai mordendo tudo que ela vê pela frente. Então, a gente pode entender que essa criança, ela tem uma necessidade de busca proprioceptiva,
principalmente intraoral, né? Então, é uma criança que no tratamento nós vamos ter que colocar, só que ela faz isso de uma forma indiscriminada. Ela sai buscando e ela não discrimina, nem tátil, ela não discrimina absolutamente nada. E ela põe tudo na boca, porque a necessidade tátil e proprioceptiva está ali. Então, não adianta tirar isso da criança, não adianta, porque se você não saciar ou não trabalhar terapeuticamente essa necessidade tátil e proprioceptiva que ela tem, você tira uma coisa, ela morde a outra, você tira a outra, ela busca, ela morde outra, entendeu? Então, é um trabalho que tem que ser muito conjunto, principalmente com a fisioterapia, com a terapia, desculpa, da TO, junto com a fono, né? Por quê? Porque você vai trabalhar com essa demanda que a criança está mostrando que ela tem. Então, às vezes, é o caso, por exemplo, da gente colocar um mordedor, né? Então, é preferível que essa criança, em vez de ela colocar tudo que ela encontra na frente, ela pôr na boca, é melhor que nesse momento eu dê um mordedor. E ela entender que quando ela tiver com essa necessidade de morder, ela vai usar o mordedor. Entendeu? Mas isso tem que ser um trabalho que vai... Não é o mordedor do dentinho que tá saindo, não tem nada a ver com isso, né? Então, se ele tiver o mordedor lá penduradinho, a professora tem que entender que a hora que ele está lá mordendo o lápis não. Você quer morder, você vai morder com o mordedor, tá? Mas, paralelamente a isso, a gente tem que pensar como é que está a alimentação. Será que a gente pode colocar alguma coisa mais crocante, né? Que aí vai saciar também, porque a gente vai saciar, porque isso é uma necessidade, né? De uma forma mais funcional. Entendeu? Por isso que a gente tem que fazer um trabalho, porque não é simplesmente pôr um mordedor, entendeu? Ou pôr um garrote, ou não, entendeu? Porque se a criança está com essa demanda, eu tenho que ver vários aspectos que estão aí por trás para a gente poder saciar essa necessidade que ela está. Não sei se ficou claro, eu estou fazendo uma resposta bem rápida. Lígia, né? e assim, olha só que legal, acho que a gente, dentro da nossa proposta, né, de que assim, que as pessoas entendessem o que é integração sensorial, entendessem que é um trabalho para a criança, né? A gente está ali para dar suporte para essa criança, para essa família, e que quanto mais as pessoas conhecerem da integração sensorial e se aprofundarem, né, que você falou aí tudo, né, que é o trabalho de equipe, né? De família, de escola, da fono, da FIM. É um trabalho de equipe onde o terapeuta ocupacional é o responsável pelo trabalho de integração sensorial. Mas que todos os profissionais têm que estar sabendo. Estão envolvidos. Porque senão não flui. Né? Então, muito legal a sua colocação. Muito bonito. Que bom, então, gente, tá? Mas assim, eu estou à disposição. Quem sabe para um outro momento a gente conversa um pouquinho mais. Vamos Mas aí, assim, fico muito feliz se eu conseguir ajudar aí algumas pessoas, né? Ou a sanar algumas dúvidas aí que poderiam ter. Tá bom? Um beijo, Mônica. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada você, viu, Lígia? Vamos marcar outros, tá? Tá bom. Muito obrigada. Tá legal. Até a próxima. Tchau, beijo. Gente. Muito obrigada. Até. Tchau, tchau.